Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, sendo que o tema desta videoaula de hoje será a pressão exercida por colunas de líquidos. Então a gente sabe muito bem, né, que numa figura como esta aqui, onde tem uma garrafa PET preenchida com líquido, que o furo de baixo ele jorra água mais longe. E o furo de cima ele acaba jorrando água mais perto da sua base. Por que que isso acontece? É óbvio que está associado à pressão. Ou seja, a gente sabe que aqui existe uma quantidade de líquido maior, aqui existe uma quantidade de líquido menor e aqui uma quantidade de líquido menor ainda. Então, os furos que estão mais abaixo aqui da superfície do líquido estão submetidos a uma pressão maior, certo? Então, isso é o que acontece na física, tá? Agora a gente vai ver, então, como calcular esta pressão exercida pelo líquido aqui nesta profundidade. Bom, gente, nós sabemos inicialmente que a pressão ela é a força dividido pela área, né? Então a gente já havia estudado isso na videoaula anterior. Agora nós queremos demonstrar aqui, né, que a pressão exercida pelo líquido aqui nessa base, numa profundidade H, é dada por densidade do líquido, gravidade pela altura. Bom, e aí talvez vocês estejam pensando, se nós tivéssemos um tubo aqui, ó, bem fininho, será que a pressão aqui na base seria a mesma? Bom, pela equação matemática, sim, porque não tem nada a ver com esta área aqui. Área menor, mas vai ter menos líquido fazendo pressão. Então, a pressão vai ser a mesma, ou seja, vai depender simplesmente da altura. Bom, a demonstração é bem simples. A gente parte do pressuposto que a pressão aqui, neste ponto, ela é a força que o líquido está fazendo sobre esta área aqui. Bom, então força sobre área. Mas a gente sabe que a força que o líquido está fazendo é o seu peso. E peso é m vezes g. Então eu coloco no lugar de F, m vezes g, dividido por A. Bom, gente, aqui a gente vai fazer uma simples modificação, tá? A gente sabe que a densidade é a massa dividido pelo volume. Então, eu posso multiplicar a densidade pelo volume e ter a massa igual à densidade do líquido vezes o seu volume. Então, aqui é esta equaçãozinha. Por que que eu faço isso? Porque eu vou trocar isso aqui, ó, eu vou trocar o m, tá? Isso aqui, por densidade por volume. Então, eu teria a pressão dada por densidade vezes volume vezes G dividido por A. Então, eu estou trocando M por densidade e volume. Isso eu trago para vocês aqui nesse slide número 4. Então, ó, a massa está aqui, ó, foi substituída pela densidade e volume. Bom, gente, nós sabemos também, tá, que o volume desse cilindro aqui, ó, é dado pela área da base multiplicada pela altura. Volume é a área da base vezes H. Então, gente, eu posso muito bem isolar esse H dizendo que a altura é o volume dividido pela área. Então, volume aqui, ó, se a gente olhar para esta equação, volume dividido por área é o H. Logo, esta fórmula aqui, ó, ela ficaria escrita assim: pressão igual a densidade do líquido vezes H vezes o G. Isso está escrito aqui para a gente, ó, pressão vezes H vezes G. Claro que ao invés de escrever densidade vezes H vezes G, eu poderia escrever isso na ordem invertida. Densidade vezes G vezes H, que é esta equaçãozinha aqui. Então, esta é a fórmula que permite que a gente calcule a pressão aqui na base, né, dessa coluna líquida em função da altura e função do líquido que tem ali dentro.
não depende nada da área, se ela é maior ou se ela é menor. Estão vendo que a dependência é somente em relação à altura e ao tipo de líquido que tem ali dentro desta coluna. Então, utilizando esta forma, vocês vão poder encontrar a pressão que a coluna de líquido exerce num determinado ponto. Pessoal, enquanto às unidades, nós vamos sempre utilizar as unidades do Sistema Internacional. Quilograma por metro cúbico é a unidade da densidade, metro por segundo ao quadrado é a unidade da aceleração gravitacional e a altura, a unidade é metro. Logo, sempre precisaremos usar estas unidades e se não tivermos estas unidades, precisaremos fazer conversão de unidades. Aqui nós temos um primeiro exemplo, aqui diz o seguinte, aqui um reservatório, uma caixa d'água, ela está a uma altura total aqui de 4 metros do solo e tem uma torneira, e essa torneira está instalada a 1,5 metro do solo. Então, aqui tem uma altura da torneira igual a 1,5. Aí o problema diz o seguinte, qual a pressão exercida pela água na extremidade da torneira? Gente, então quanto que tem de pressão aqui? É claro que esta pressão, ela depende dessa altura aqui, né, gente? A altura lá da superfície do líquido, a caixa está completamente cheia, né, em relação ao ponto onde a torneira está situada. Então, essa altura aqui eu vou chamar de H1, e essa altura 1 aqui, na verdade, ela corresponde a 4 menos 1,5. Então, essa altura 1 aqui é uma altura de 2,5 metros. É essa altura aqui que eu vou usar na fórmula para calcular a pressão na torneira. Então, gente, aqui estão os nossos dados anotados. A fórmula para calcular a pressão da água é μgH. Então, a gente tem que a pressão da água ela vai ser dada por 10 na 3, ou seja, 10 na 3 equivale a 1.000, vezes a gravidade, 9,8, vezes a altura, 2,5. Então, a pressão da água lá na torneira vai ser igual a 24.500. A unidade da pressão no Sistema Internacional, a pressão a gente sabia que era Newton por metro quadrado, que equivale isso ao Pascal, né? Então, isso aqui terá a unidade Pascal. Então, aqui está o nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte, qual a pressão hidrostática que atua no mergulhador a 10 metros de profundidade? E qual a pressão hidrostática que atua sobre o mergulhador a 25 metros de profundidade? Considere a densidade da água igual a 1.000 kg por metro cúbico e a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, esse mergulhador aqui, ó, ele estará ora numa profundidade de 10 metros e ora numa profundidade de 25 metros. Então, a nossa altura 1 vai ser 10 metros para a letra A, né? E para a letra B, a nossa altura, vamos chamar isso de H2, vai ser de 25 metros. E aí a gente sabe que isso aqui é a massa específica da água, a gente sabe que isso aqui é a gravidade. Vamos lá, os nossos dados estão anotados aqui. A gente sabe que a pressão no ponto 1, que é o que ele está perguntando na letra A, é dada pela densidade vezes gravidade vezes altura. E isso aqui é a pressão no ponto 2, que é a altura número 2 dele, né, que será aqui o 25 metros. Bom, calculando a pressão no ponto 1, será 1.000 vezes 9,8 vezes a altura 1, que é 10. E a gente multiplica todos esses valores, a gente vai obter 98.000 newtons por metro quadrado, ou seja, 98.000 Pascal. Poderíamos ainda dizer que é 98 quilopascal, onde esse quilo aqui representa 1.000. Já na letra B, a pressão no segundo ponto será 1.000 da densidade vezes 9,8 vezes 25 metros. A pressão no ponto 2 vai ser igual a 245.000 newtons por metro quadrado, ou ainda posso expressar isso
como 245.000 Pascal, ou ainda posso expressar isso como sendo 245 quilopascal. Então, temos aqui as respostas da letra A e letra B. Aqui nesse slide número 10, a gente vai falar sobre a lei de Stevin. Essa lei é muito simples, tá, gente? A gente sabe que um ponto B aqui, numa profundidade maior, tem uma pressão maior do que uma pressão aqui num determinado ponto A. E que, se existe uma diferença de altura entre os pontos A e B, vai existir uma variação de pressão também, vai existir uma diferença de pressão entre esses dois pontos. E essa diferença de pressão, ela se dá exclusivamente pela diferença de altura entre os dois pontos. Essa aqui é conhecida como a lei de Stevin, gente. Aqui nós temos no slide número 11 como que faz essa demonstração. É bem simples. Se existe a variação de pressão, a gente sabe que a variação de pressão é a pressão no ponto B aqui, menos a pressão no ponto A. Então, essa pressão no ponto B vai ser dada por μ vezes G vezes a altura de B, menos a pressão no ponto A, que vai ser μg, a altura do ponto A. Bom, como isso aqui e isso aqui são comuns, eu posso colocar isso em evidência e dizer o seguinte, que μ vezes G vezes, abre parênteses, HB menos HA. Ainda posso escrever fazendo μ vezes G vezes HB menos HA é uma variação de altura. Está aqui a demonstraçãozinha da fórmula de Stevin. O mais importante da relação de Stevin é perceber algumas consequências, gente. Umas consequências bem básicas. Se você colocar água aqui num tubo, ó, isso aqui é conhecido, esse sisteminha aqui, como vasos comunicantes. Por quê? Porque eles estão aqui abertos no fundo, onde pode haver aqui a transferência de líquido de um lado para o outro. E vocês percebem aqui que a altura do líquido aqui vai ser sempre a mesma. Então, essa é uma consequência do princípio de Stevin, que vai ser sempre aqui uma linha horizontal e que os pontos que estão na mesma linha horizontal, eles estarão submetidos a uma mesma pressão. Então, aqui, aqui, aqui e aqui, teremos a mesma pressão. Nesse caso, os tubos estão abertos, aqui nós teríamos a ação da pressão atmosférica. E também sabemos, pessoal, que a pressão no ponto B é maior, aqui no caso dessa figura ao lado, é maior do que a pressão no ponto A, e sendo que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Então, aqui são consequências básicas e que são muito importantes para a solução de alguns problemas à frente. Outra coisa bacana, aqui nessas imagens vocês podem ver, né, pessoal? Aqui os vasos comunicantes estão inclinados, mas percebam aqui que existe ainda uma linha horizontal, né, de nivelamento desses líquidos. Tá? Então, esses pontos aqui estão submetidos a uma mesma pressão. Tá? Então, aqui o vaso comunicante estava na posição horizontal, aqui está um pouquinho inclinado, mas percebam que o nível do líquido é o mesmo. E aí, no nosso dia a dia, por exemplo, aqui, ó, quando a gente utiliza um bule aqui para colocar café numa xícara, vocês podem perceber que o nível aqui vai ficar sempre o mesmo, né? E a gente precisa inclinar esse bule para poder ter aqui o vazamento aqui e a gente encher a nossa xícara de café. A gente sabe também, pessoal, que o princípio de distribuição de água nas cidades também obedece à lei de Stevin, né? Então, lá tem uma caixa d'água da concessionária, numa altura muito elevada, que permite o abastecimento das residências. Se as torneiras estão ligadas diretamente à rede externa, a pressão nas torneiras vai depender da altura desse reservatório da rede de distribuição. Mas se essa rede de distribuição está alimentando a caixa d'água e a torneira está conectada na caixa, é óbvio que daí a pressão vai depender da caixa d'água, né? E não lá da altura do reservatório da rede de distribuição. Aqui eu trago para vocês também o nivelamento de terrenos com mangueira. Isso aqui acontece muito na prática, agricultores costumam nivelar
pequenas áreas lá das suas propriedades com mangueira, né, ou até mesmo um construtor civil. Claro que para grandes áreas não se utiliza mangueira, se utiliza aí os teodolitos, né, que aí vocês vão aprender a manusear esses equipamentos mais modernos na disciplina de topografia. Bom, mas se a gente fosse pensar como funciona o princípio das mangueiras, é bem simples. Nós teríamos duas pessoas aqui, eles estariam utilizando umas barras, umas hastes. Estas hastes aqui, elas são réguas graduadas, e aí eles estariam aqui medindo a altura, né, do nível da água, porque eles sabem que o nível vai ser o mesmo aqui. Então a pessoa mediria quanto teria de altura aqui e quanto teria de altura aqui, ó. E aí, através dessas medições, eles conseguem fazer um perfil do terreno. Por exemplo, aqui, ó, nesta tabelinha está dizendo que essa pessoa aqui no ponto 1, ele mediu uma altura de 239 e a pessoa aqui no ponto 2 mediu uma altura de 164. Então, aqui na tabela, ponto 1, 239, ponto 2, 164. Uma variação de altura. Qual é a diferença que tem nessas leituras aqui? Tem uma diferença de 75 centímetros. Então, essa diferença de 75 corresponde aqui, ó, ao nível aqui de altura desse solo, de 75 centímetros. Bom, depois o que eles fazem? Eles botam a vara número 1 aqui e vamos supor que esse terreno fosse assim. Eles colocariam a vara número 2 aqui, ó. E aí eles fariam novamente a medida. E vai dar mais uma diferença de altura aqui. Nesse caso, que está na tabela aqui, o terreno não era para cima, que o terreno tinha baixado. Como é que eu sei que o terreno tinha baixado aqui o seu nível? Porque eu estou percebendo que a leitura no ponto 1 era 189, né, quando eu colocava a vara aqui, e no ponto 2 era 214. Então tinha uma diferença negativa de 25 aqui, ó, 25 centímetros. Então era sinal de que ao invés de o terreno estar sendo elevado, o terreno estava diminuindo aqui a altura, o seu nível. E depois, quando ele coloca a vara na terceira região, e assim sucessivamente, ele vai podendo ver o perfil do terreno. Aqui eu mostro para vocês, então, o desenho do perfil desse terreno aqui, efetuado por essas medidas aqui. Vocês percebam aqui, primeiro deu uma diferença de 75 de altura em relação ao ponto 1. Então, o ponto 2 ele está aqui, ó, a 75 centímetros a mais em relação ao ponto 1. Já o ponto número 2, aqui, ó, em relação ao número 3, há uma diferença de menos 25. Então, o ponto número 3 em relação ao segundo está aqui, ó, 25 centímetros mais baixo. E depois o ponto 3 em relação ao ponto 4, há um acréscimo de 55. Então, do 3 ao 4 tem esse acréscimo. E aí a gente pode estabelecer aqui um perfil de terreno. E é óbvio que aí vai ser possível fazer o nivelamento, né, usando aí alguns cálculos bem simples. Então, como eu falei para vocês, para grandes áreas não se usa o princípio de Stevens, lá as mangueiras, se usa os teodolitos, né? Então, basicamente, se coloca esse equipamento, se tem uma linha aí divisada, né, se costuma dizer, chamar isso de ré e aqui de vante, e aí eles têm o nivelamento do terreno usando as técnicas que serão estudadas por vocês na disciplina de topografia. Vamos agora explorar um pouquinho mais os vasos comunicantes, pessoal. Então aqui nós teríamos dois líquidos, um líquido número 1 e aqui um líquido número 2, líquidos que não se misturam, então são líquidos immiscíveis. E a gente pode, a partir do teorema de Stevens, mensurar aqui, por exemplo, qual seria a densidade do líquido 2, uma vez que a gente conhece a densidade do 1 e o desnível aqui entre os dois líquidos. Bom, para a gente resolver isso é bem simples. Uma fórmulazinha que a gente vai ver agora na sequência. Primeira coisa, o que a gente faz? A gente traça uma linha, bem aqui, gente, ó, uma linha aqui em relação a esse ponto aqui onde há a união dos dois líquidos.
E logo em seguida a gente pode dizer que aqui nesse ponto X, a pressão vai ser igual aqui a esse ponto Y. Então, regiões que estão numa mesma linha horizontal, elas têm a mesma pressão atmosférica. Então, a gente parte desse princípio aqui, que a pressão no ponto X e Y é a mesma. Bom, sabendo disso, a gente também pode ir além. A gente sabe que no ponto X tem pressão por quê? Porque tem essa quantidade de líquido aqui e também por ter aqui uma superfície aberta, tem a pressão atmosférica atuando. Já no ponto Y, nós temos a pressão exercida pelo líquido B e também a pressão atmosférica atuando aqui. Eu posso muito bem escrever assim, então, pessoal. A pressão no ponto X vai ser a pressão da coluna do líquido A mais a pressão atmosférica. E no ponto Y, eu vou ter a pressão da coluna B mais a pressão atmosférica. Bom, gente, a pressão atmosférica pode ser simplificada, porque vai aparecer nos dois lados da igualdade. Então, resta para a gente o quê? Resta para a gente que a pressão da coluna de A é igual à pressão da coluna de B. É isso que nós temos por princípio. E, claro, a pressão da coluna de A é dada por densidade de A vezes G vezes essa altura, igual a pressão da coluna B vai ser a densidade do líquido B vezes a gravidade vezes a altura do líquido B. Podemos também simplificar a gravidade e ter uma equação bem simplesinha aqui. A altura de A vezes a densidade do líquido A é igual à altura de B vezes a densidade do líquido B. Esta aqui é uma relação matemática que a gente utiliza aqui nos vasos comunicantes. Esse exemplo número 3 diz o seguinte: um estudante necessitava avaliar a densidade de um óleo extraído de um vegetal. Para isso, ele utilizou um tubo em forma de U. Colocou a água e o óleo dentro do tubo e fez as seguintes medidas. A altura do óleo aqui ele obteve 7,5 e a altura da água aqui ele obteve o valor 6. Calcule a massa específica do óleo, sabendo que a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico. Bem, gente, ele sabia a densidade da água, então ele usou o tubo em forma de U, para determinar a densidade do óleo. É isso que ele quis saber. Nós temos aqui, então, os dados, que a altura de óleo era 7,5, a altura da água era 6, a densidade da água 1. A gente sabe que a massa específica do óleo vezes a altura do óleo é igual à massa específica da água vezes a altura da água. Então, se nós queremos encontrar isso aqui, basta a gente permanecer com esta variável e substituir as demais. A altura do óleo é 7,5 cm, igual à densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, vezes a altura da água, 6 centímetros. Percebam que eu não fiz conversão de unidades, porque a gente pode simplificar aqui, centímetro com centímetro. E aí, a densidade do óleo, ele vai ter como resposta aqui a unidade grama por centímetro cúbico, que foi a unidade que sobrou, E aí a gente tem o seguinte, 1 vezes 6 é 6, dividido pelo 7,5, que está aqui do outro lado, estava multiplicando, passa dividido. Então, a massa específica do óleo vai dar 0,8 gramas por centímetro cúbico. Esta é a resposta do nosso exercício. Gente, chegamos ao fim aqui de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido como a gente trabalha aí com a densidade dos líquidos, alguns princípios básicos aí, e também como se calcula aí as densidades utilizando vasos comunicantes. Deixo o meu grande abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau!